Uma das piadas mais frequentes que a gente faz sobre GURPS é que é um sistema tão complexo que os caras inventaram uma regra cheia de matemática sobre cavar buraco. Não é exagero. No GURPS, você cava 0,053 metros cúbicos de terra normal por hora para cada ponto de força que seu personagem tem. Só que isso é com uma pá. Se você tiver uma picareta, é 0,23 metros cúbicos. Mas se for terra fofa, é 0,11 se você tiver de volta com a pá. E isso antes de você entender o que é um metro cúbico de terra. Moleza, né? Mas isso me fez pensar, a última vez que eu falei sobre isso, sobre como o D&D não tem uma regra sobre cavar buraco, de qualquer maneira, específica falando cavar buracos. O que faz algum sentido, porque é uma coisa muito rara de acontecer. Eu jogo D&D há 20 anos, eu joguei 3 edições do sistema, e se eu precisei cavar um buraco, ou calcular quanto tempo cavar um buraco levaria 2 vezes, foi muito. Não é uma coisa frequente. Mas eu achei que era um bom momento para você falar sobre uma regra que efetivamente acontece com frequência e que se aplica nesse caso, que é a regra de dano em objetos, que muitos mestres não conhecem, ignoram, e que se lidam com uma situação dessa de repente tem que parar e olhar no livro. Vou te explicar agora como é que funciona. Cavar, por isso a explicação, nada mais é do que causar dano a um objeto, no caso o solo, certo? Mas você pode estar causando esse dano a uma parede, vai que o grupo está fugindo de uma prisão, vai que o grupo está fugindo de uma caverna colapsada. E aí? Vai que o dano não é exatamente de cavar, mas você está dando dano numa porta de taverna para arrombar, ou numa masmorra, ou você está quebrando o cajado do Lich. E aí? Como é que você calcula esse dano para você saber quanto tempo leva e qual é a resistência, enfim, tudo isso. Primeira coisa. A primeira possibilidade. Se o tempo dentro do jogo para fazer o que eles querem fazer não for um fator, não gaste tempo fora do jogo com isso. Não faz diferença quanto tempo eles vão gastar para fazer aquilo, deixa fazer e fala quanto tempo vai gastar. Inventa um valor, conforme a sua conveniência. Ah, vocês vão gastar meia hora para cavar esse buraco, vocês vão gastar 2 horas para cavar esse buraco. Tanto faz, não vai fazer diferença para eles. Às vezes vai afetar uma coisinha ou outra, mas não é uma coisa muito rígida naquele momento. Segue a vida. Não, faz diferença sim. Bom, segunda possibilidade. Bom senso. A porta carcomida da masmorra lá de madeira tá toda velha, arrebentando lá e tal, mas ainda tá trancada. Quem vai quebrar? O bárbaro furioso com um machado enorme. Ele vai quebrar essa porta? Vai quebrar. Ele pode quebrar em um turno, ele pode quebrar em 2 turnos, mas ele vai quebrar. Não tem por que você ficar exigindo, fazendo mega conta, não faz isso. Cara, você vai quebrar em 2 turnos. Pronto. Resolvido. Não, faz diferença, eu quero saber muito, vai mudar as coisas, porque... E não é um bárbaro, sei lá, é o guerreiro com a espada, não é uma porta carcomida, é uma porta com um pedaço de ferro, é uma grade de cela. Bom, aí a coisa muda de figura. Aí a gente vai ter que entrar numa regrinha matemática que não é nem de perto tão complicada quanto a do GURPS. 2 coisas simples. O seu objeto, assim como os personagens, ele vai ter 2 atributos básicos: classe de armadura e pontos de vida. A classe de armadura é basicamente a resistência daquele material. E aí o material importa. Tecido é uma coisa muito menos resistente do que madeira, do que osso, que é menos resistente do que pedra, que é menos resistente do que aço, que é menos resistente do que adamantina. Certo? Então você calcula o CA e esse CA vai aumentando conforme a resistência. Qual é o CA de um objeto de tecido? Né? Qual é a classe de armadura de um tecido? É 11. E de madeira é 15, e de pedra é 17, e de aço é 19, e de adamantina é 23, pronto. Então é muito difícil, assim como seria muito difícil acertar um personagem com CA 23, é muito difícil você acertar bem o suficiente para dar dano em um objeto de adamantina, certo? Certo. Quantos pontos de vida, ou seja, quanto de dano eu preciso dar depois de acertar esse ataque para destruir aquele objeto? Aí importa mais o tamanho daquilo. Se eu pego uma garrafa de vidro, eu quebro ela com facilidade na mesa, certo? Se eu quiser quebrar uma carroça, é um objeto grande, eu vou gastar, eu tenho mais coisas para quebrar, tem mais área para eu poder dar dano. Então eu vou ter que gastar mais dano, são mais pontos de vida. Digamos que a garrafa tem 2 pontos de vida, uma garrafa frágil de vidro, 2 pontos de vida, certo? Certo. E uma carroça? Digamos que uma carroça tem 25 pontos de vida, um material grande, resistente, a madeira e tal, enfim. O material não faz diferença, mas é uma coisa grande, certo? Então pronto, eu posso fazer uma área em que o meu objeto ele tem entre 2 e 25 pontos de vida. Regra na cabeça? Chegamos na situação. O grupo entrou e ele tem que destruir uma estátua
de pedra em tamanho humano que está sendo usada num ritual para abrir o portão dos 9 infernos. Eles precisam fazer isso antes do ritual acabar? Quanto tempo falta? 2 turnos. Bom, então agora eles têm 2 turnos para destruir esse objeto. Ele é de pedra. Vamos dizer que o CA seja 17. Ok. É uma estátua em tamanho humano? Um pouco maior que o humano, talvez? Bom, então eu vou dar a ela 20 pontos de vida. Perfeito, vocês têm 2 turnos para dar 20 pontos de vida, de 20 pontos de dano, em um objeto de CA 17. Deem os seus ataques, quantos ataques vocês tiverem por turno, e vocês têm que destruir isso. Se vocês conseguirem, parabéns. Se vocês não conseguiram, beijo para os modelos. Aí entra a terceira possibilidade, né, a terceira regra, que é a especificidade. Por quê? Porque materiais têm resistências, mas essas resistências são diferentes a determinadas situações. Tecido e madeira são muito mais facilmente danificados por fogo, por exemplo, do que ferro. Né? A menos que você esteja falando em calor, em fogo muito alto, é diferente. Né? É mais fácil você, às vezes, quebrar um cristal que você não consegue danificar direito com uma espada, se você usar dano sonoro de trovão. Perfeito? Então, depois que você pensar no CA e nos pontos de vida, pense em especificidades daquele material. Que tipo de dano é mais eficiente contra ele? Que tipo de dano é menos eficiente? Que tipo de dano não funciona? Né? Vamos voltar à nossa regra sobre cavar. Se eu for cavar um buraco no D&D, e o tempo é um fator, como é que eu faço isso? Bom, digamos que é um solo rochoso, então ele vai ter um CA 16. Perfeito. Quantos pontos de vida ele tem? Sei lá, uns 20 centímetros de terra, mais ou menos essa altura aqui, digamos que tem 10 pontos de vida. Então, se você quiser cavar um buraco de 1 metro, você vai ter que fazer 5 vezes isso, então são 50 pontos de dano que você vai ter que dar em um solo de CA 16. CA 16, 50 pontos de dano. Qualquer dano? Não. Não adianta você ficar cortando com a espada, não vai fazer diferença. Não adianta você ficar marretando, não vai fazer diferença. Então, ele é imune a dano cortante, ele é imune a dano perfurante, de flecha, ele é imune a dano contundente, ele é imune a dano de fogo, não adianta você ficar queimando o solo, ele não vai cavar um buraco. Você pode estabelecer que você só consegue dar esse dano se você tiver uma picareta, se você tiver uma pá, se você tiver uma ferramenta adequada. Fora isso, ele é imune. Resolvida a situação. Então você aprendeu agora a cavar um buraco no D&D. Quero fazer isso de uma maneira ainda mais simples, Salada. Como é que eu faço isso? Sugestão pessoal. Finalmente aproveite o atletismo. Essa é uma perícia muito legal, que é pouco utilizada na maior parte das vezes, e ela é a única perícia relacionada à força. Então esse é o momento de valorizar os seus personagens físicos. Faça testes de atletismo. Novamente, transforma aqueles valores. O CA era 16, agora a dificuldade do teste é 16. Resolvido? Resolvido. Bom, os 20 centímetros lá de terra que eles querem cavar, quanto tempo eles gastam para cavar 20 centímetros de terra? Bom, com essa dificuldade, 5 minutos. Então 5 minutos do cara cavando lá, ele vai conseguir tirar esses 20. Mas é um teste, então ele tem que ter um sucesso. Beleza, então se o cara quer cavar um buraco de 1 metro, para cada sucesso em um teste de dificuldade 16, ele remove 20 centímetros de terra. Perfeito, resolvido. Em 5 de sucesso ele vai conseguir. E ele vai gastar no mínimo 25 minutos. Ou seja, se ele tiver 5 sucessos, 25 minutos. Se ele falhar 2 vezes, 35 minutos. E você tem o seu tempo perfeito aí. Então, você agora já sabe como cavar buracos no D&D. E você também já sabe acidentalmente como cavar buracos no GURPS. E você já sabe como causar danos em objetos e calcular danos em objetos na sua campanha de D&D. Se você tiver dificuldade ou dúvidas em outras regras do D&D quinta edição, comenta aqui, fala comigo, que eu vou atrás para responder para você.